No aniversário, meu marido me fez de palhaça perto da amante. Ele tremeu quando cobrei. A sala estava repleta de risos forçados e taças de cristal que tilintavam como sinos de advertência. O bolo de 3 andares, encomendado com semanas de antecedência, exibia em seu topo uma foto nossa. Eu, sorrindo com os dentes à mostra, ele, com o braço possessivo ao meu redor, os dedos quase cravados na minha cintura como se temesse que eu escapasse. Ironia cruel. Aquele mesmo braço agora repousava sobre os ombros de ela, a tal Melissa, a colega de trabalho, que por algum milagre da hipocrisia, havia sido convidada para nosso aniversário de 10 anos. Vamos, querida, não seja por isso. Ele riu, alto demais, o vinho tingindo seus lábios de um vermelho suspeito. É só uma brincadeira. A brincadeira em questão era um chapéu de palhaço que ele havia colocado em minha cabeça, enquanto Melissa se contorcia de tanto rir, as mãos tapando a boca pintada de um rosa obsceno. O chapéu era enorme, com pompons verdes e vermelhos que balançavam a cada movimento, como se zombassem da minha humilhação. Eu o arranquei com um gesto seco, sentindo o elástico arder contra meu couro cabeludo. Brincadeira nada, murmurei, mas minha voz se perdeu no barulho da festa. Foi então que vi. Um detalhe mínimo, quase imperceptível, o modo como os dedos dele tremeram ao pegar a taça de vinho. Um tremor rápido como de um animal acossado. Seus olhos, que antes brilhavam com a autoconfiança de quem detém todas as cartas, agora se moviam em direção à porta da cozinha, onde a empregada havia deixado a bandeja de canapés. Mas não era a comida que ele olhava. Era o meu bolso. O bolso onde guardava o envelope. Um sorriso lento, quase sereno, curvou meus lábios. Eu não precisava olhar para saber o que havia dentro daquele envelope. As fotos, os extratos bancários, as mensagens que ele achava ter apagado. Tudo devidamente impresso, carimbado, assinado por um detetive particular que não fazia perguntas quando o pagamento era em dinheiro vivo. Você está pálido, amor, comentei, passando os dedos pela borda do chapéu de palhaço antes de deixá-lo cair no chão. Será que é o calor? Ou será que é a certeza de que daqui a 5 minutos, todos os seus sócios, incluindo o pai da Melissa, vão receber uma cópia desse dossiê? O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com a faca de bolo. Melissa parou de rir. Os convidados, antes embriagados de champanhe e fofocas, agora nos observavam com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta. Ele engoliu em seco. Você não faria isso? Não? Inclinei a cabeça, como se considerasse a possibilidade. Há 10 anos, você jurou me amar até que a morte nos separasse. Há 6 meses, você começou a me trair com uma mulher que usa mais silicone do que bom senso. Apontei para Melissa, que recuou instintivamente como se minhas palavras fossem balas. E há 5 minutos, você tentou me fazer de palhaça na frente de todo mundo. Sorri, doce como veneno. A morte ainda não nos separou, querido. Mas a vergonha? Ah, isso eu posso garantir. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Não saiu som. Só o suor escorrendo pela têmpora, molhando o colarinho da camisa Armani que eu mesma havia passado a ferro naquela manhã, enquanto ele ainda dormia, exausto das noites, extras no escritório. Todos os seus segredos, sussurrei, aproximando-me o suficiente para que só ele ouvisse, estão a um clique de distância, incluindo aquele depósito na Suíça que você esconde da Receita, e a propina que aceitou do consórcio da rodovia. E é claro, as fotos de você e Melissa no motel daqueles que não perguntam. Dei um tapinha em seu rosto, como se fosse um gesto carinhoso. Feliz aniversário, meu amor. O estalo foi quase audível. Não o som de uma bofetada, não o de um grito, mas o ruído seco de um homem percebendo que, pela primeira vez na vida, havia subestimado a mulher que jurara amar. Ele recuou, os olhos saltando entre mim e a porta, calculando distâncias, possibilidades. Mas já era tarde. O celular na minha mão vibrou suavemente. Uma mensagem. Enviado. 23 destinatários. Com cópias para a imprensa. Desculpe interromper a festa, anunciei, levantando a voz para que todos ouvissem, mas acabo de receber uma notícia maravilhosa. Meu advogado acabou de protocolar o pedido de divórcio. E como presente de despedida, meu ex-marido, sim, vai ter a honra de explicar para cada um de vocês porque sua empresa está prestes a ser auditada pelo Ministério Público. Melissa emitiu um som agudo, entre um soluço e um grito. Alguns convidados começaram a murmurar, outros a se afastar, como ratos abandonando o navio em chamas. Ele, porém, permaneceu imóvel. Só seus dedos mais uma vez tremiam. Você destruiu tudo, ele cuspiu finalmente. Não respondi pegando minha bolsa e o envelope, agora vazio. Eu só revelei o que você construiu.
E enquanto saía pela porta da frente, com o chapéu de palhaço abandonado aos meus pés, ouvi o primeiro talher cair no chão. Depois, outro. E outro. A festa havia terminado. O ar da noite estava pesado, carregado daquela umidade que antecede a tempestade. Caminhei até o carro sem pressa, os saltos afundando levemente na grama molhada do jardim. O motorista, um homem de rosto impassível que trabalhava para mim havia anos, abriu a porta traseira sem uma palavra. Antes de entrar, olhei uma última vez para a casa iluminada, onde as sombras se moviam em pânico atrás das cortinas de seda. Alguém gritou algo ininteligível. Um copo se estilhaçou. Dentro do veículo, o cheiro de couro novo e do perfume que eu mesma havia escolhido, Noira Blanc, uma fragrância que misturava jardim de infância e funerais, me envolveu como um manto. Tirei os sapatos e apoiei os pés no banco de frente, sentindo a textura fria do tecido sob os dedos. O envelope vazio, agora amassado, foi jogado no espaço entre os bancos. O motorista ligou o carro, e o som suave do motor elétrico abafou os últimos ecos da festa que se desmoronava atrás de nós. Para o aeroporto, disse, sem olhar para ele. Ele assentiu, e o carro deslizou pela alameda de plátanos, as folhas raspando levemente no teto. Não havia trânsito. Nunca havia quando você pagava para que não houvesse. No bolso da bolsa, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de meu advogado, tudo protocolado. A auditoria começa amanhã cedo. Eles não têm saída. Sorri não por vitória, mas pelo alívio de finalmente ver as engrenagens girarem na direção certa. Não era vingança. Era justiça com juros. O aeroporto privado estava vazio, exceto pelos funcionários que se curvavam em cumprimentos discretos. O jato já aguardava na pista, as turbinas em repouso, prontas para me levar longe daquele circo. Subi a escada sem pressa, sentindo o vento frio da madrugada mexer nos fios soltos do meu coque. Dentro da cabine, a tripulação me recebeu com sorrisos ensaiados. Uma taça de champanhe gelado estava sobre a mesinha de mogno. Destino, senhora? Perguntou o comandante, um homem de cabelos grisalhos e voz suave. Paris, respondi, sentando-me na poltrona junto à janela. Mas deu uma volta pela cidade antes. Quero ver os incêndios de cima. Ele não questionou. Ninguém jamais questionava. O jato decolou em silêncio, e através da janela vi a cidade se reduzir a um tapete de luzes tremúlas. Algumas piscavam em padrões erráticos, os prédios da empresa dele, provavelmente, onde os funcionários já deviam estar correndo para apagar provas. Outras luzes se apagavam de vez, como velas sopradas por um vento invisível. Apertei o botão do encosto e reclinai a poltrona, fechando os olhos. Não havia mais raiva. Não havia mais medo. Só o som constante das turbinas e a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava finalmente livre. Alguém tocou meu ombro. Era a aeromoça, com um cobertor de cachemir e um envelope novo sobre a bandeja. Isto chegou para a senhora há poucos minutos, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Dentro do envelope, uma única folha de papel com meu nome escrito à mão. Reconheci a letra antes mesmo de abrir. Você sempre soube que eu tinha um plano B. E abaixo, um endereço em Genebra. Um número de conta. Uma assinatura que não era dele. O champanhe azedou na minha boca. Genebra. Claro. O lugar onde os fantasmas iam se esconder. O avião deslizava suave sobre as nuvens, mas o papel tremia em minhas mãos. A assinatura não era de Daniel, pelo menos, não a que eu conhecia. Era mais angulosa, quase agressiva, como se quem a traçara quisesse deixar marcas no próprio nome. Victor Kova. Um nome que eu só tinha ouvido em sussurros, em corredores de hotéis em Dubai, entre homens que baixavam a voz ao mencioná-lo. O homem que comprava dívidas como outros compravam ações. O homem que transformava falências em impérios. O número da conta era longo, quase obsceno em sua precisão. Não precisei verificar para saber que estava ativa. Que havia dinheiro ali. Muito dinheiro. O suficiente para comprar silêncios, apagar rastros, refazer uma vida do zero. Ou para enterrarem você viva em algum porão de um banco suíço, se você fizesse a pergunta errada. Genebra. A cidade onde os relógios marcavam o tempo com uma precisão cruel, onde cada segundo era uma faca afiada contra a garganta de quem tentava fugir. Eu deveria ter sabido que não acabaria assim, com um copo de champanhe morno e um bilhete de despedida elegante. Daniel nunca foi de despedidas. Ele era de segundas chances para si mesmo. A aeromoça passou novamente pelo corredor, desta vez sem olhar para mim. Seu sorriso profissional havia se transformado em uma linha fina, como se soubesse que o envelope tinha envenenado o ar ao meu redor. Ou talvez fosse só a minha paranoia, afinal, sempre soube que o medo era o primeiro sintoma da armadilha. Quando o avião pousou, não esperei pela fila.
Desci os degraus da escada móvel com as pernas ainda instáveis, o ar frio de Genebra batendo no rosto como um aviso. Não havia ninguém me esperando no saguão, nenhum motorista com uma placa, nenhum homem de terno escuro observando do canto. Só o silêncio eficiente de um aeroporto que já tinha visto demais para se surpreender. O táxi me deixou em frente a um prédio de pedra cinzenta, tão discreto que quase passei pela porta. Não havia placa, nenhum nome gravado no bronze. Só um interfone com um único botão. Apertei. Uma voz feminina, seca como papel de arroz, respondeu em francês. Disse meu nome antes que eu pudesse falar. 4º andar. Elevador à direita. As portas se abriram antes que eu tocasse a maçaneta. Dentro, o espelho refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Olheiras fundas, lábios apertados. Os dedos esmagando o envelope como se pudesse extrair dele uma verdade que não estava escrita. O 4º andar tinha apenas uma porta de madeira escura com uma fechadura que parecia saída de um século passado. Não batia. Empurrei. O escritório era maior do que meu apartamento em Nova York. Janelas do chão ao teto enquadravam o Lago Lehmann, sua superfície cinza como chumbo derretido. Atrás de uma mesa de mogno, um homem escrevia algo em um caderno de couro. Não levantou os olhos. Você demorou, disse em português com um sotaque que misturava Lisboa e algo mais áspero, como se as palavras tivessem sido lixadas por anos de cigarro e uísque. Daniel sempre disse que você era meticulosa. Ou será que ele mentiu sobre isso também? Finalmente ergueu o rosto. Não era Victor Kova. Ou melhor, não era só Victor Kova. O homem na foto que eu tinha visto nos arquivos da Interpol era mais jovem, menos marcado pelas cicatrizes que agora cortavam sua testa e o canto esquerdo da boca. Uma delas, fina e branca, descia até o queixo, como se alguém tivesse tentado abrir seu rosto ao meio e desistido no último segundo. Sente-se, doutora. Ele indicou a cadeira em frente à mesa, onde uma pasta marrom esperava, grossa demais para ser inocente. Temos muito o que discutir, e pouco tempo. Não me movi. Onde está Daniel? Kova fechou o caderno com um estalo seco. Essa é a pergunta errada. Seu dedo indicador traçou uma linha sobre a pasta. A pergunta certa é: o que você está disposta a fazer para sobreviver a ele? O ar na sala parecia espesso, carregado com o cheiro de papel velho e metal frio. A luz da lâmpada pendente tremeluzia, projetando sombras irregulares nas paredes descascadas. Kova não esperou por uma resposta. Abriu a pasta com um gesto lento, deliberado, como se cada movimento fosse calculado para aumentar a tensão. Dentro, fotos. Dezenas delas. Daniel em diferentes ângulos, em lugares que eu reconhecia, o café onde tomávamos café às sextas, o corredor do hospital onde nos esbarramos pela primeira vez, a porta do meu apartamento. Mas havia algo errado. Nas imagens mais recentes, seus olhos estavam vazios, a postura rígida demais, como se algo dentro dele tivesse sido desligado. Ou substituído. Ele não é mais quem você conhece, disse Kova, deslizando uma foto sobre a mesa. Nela, Daniel segurava um frasco de vidro escuro, o líquido dentro brilhando com uma luminescência doentia. Há 3 semanas, seu amigo aceitou um trabalho para a Velis Corporation. Um projeto chamado Eclipse. Você sabe o que eles fazem lá, não é, doutora? Meu estômago revirou. A Velis era um nome que aparecia em relatórios classificados, sempre ligado a experimentos com neurotoxinas e modificação de memória, coisas que o Conselho de Ética Médica proibia até de serem discutidas. Ele estava tentando me proteger, murmurei, mais para mim mesma do que para Kova. Proteger? Uma risada seca escapou de seus lábios cicatrizados. Daniel não é mais um médico, doutora. É um vetor, um transporte. E o que ele carrega não é uma cura. É uma praga. Kova empurrou outra foto. Dessa vez era um close de Daniel, mas seus olhos, Deus, seus olhos, brilhavam com um tom esverdeado, como fosforescência sob água podre. Algo se movia sob sua pele, finas linhas negras serpenteando pelas veias do pescoço. Eles o infectaram com o Projeto Lázaro, continuou Kova, baixando a voz. Uma cepa modificada do vírus Marburg, só que pior. Não mata só o corpo. Reescreve a mente. E Daniel não é o único. Há outros, espalhados pela cidade. Todos com a mesma missão, encontrar você. Engoli em seco. A sala parecia encolher, as paredes fechando-se como uma armadilha. Por quê? Kova inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus, tão escuros que pareciam absorver a luz. Porque você é a única que pode detê-lo. Ele abriu a pasta novamente, revelando um dossiê com meu nome estampado em vermelho. Seu trabalho com memórias traumáticas, suas pesquisas sobre a plasticidade neural. Eles precisam de você para estabilizar a cepa. Torná-la controlável.
Mas Daniel não vai trazê-la viva. Ele vai trazê-la inteira. Um barulho surdo ecoou do lado de fora da porta. Alguém, ou algo, havia batido contra a madeira. Cova não se moveu, mas seu dedo deslizou para o coldre sob a mesa. Ele está aqui, sussurrei. Não. Cova sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Eles estão aqui. A porta estremeceu com outro impacto, desta vez acompanhado por um rangido metálico, como se garras estivessem arranhando o aço do outro lado. O ar na sala ficou mais denso, carregado com o cheiro azedo de ozônio e algo mais, um odor doce e podre como frutas apodrecendo sob o sol. Cova fechou a pasta com um movimento seco, os dedos ainda pairando sobre a arma. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de cálculo frio. Você tem 3 minutos para decidir, disse ele, a voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Ou sai comigo agora, ou fica para descobrir o que acontece quando a cepa escolhe seu próprio hospedeiro. Meus dedos tremiam ao tocar o dossiê. Meu nome em vermelho sangrava nas bordas, como se a tinta estivesse viva. Dentro, fotos de mim em momentos que eu não lembrava de ter sido observada. No laboratório, às 3 da manhã, com os olhos injetados de cansaço. Em um café, anotações espalhadas sobre a mesa, a caneca de chá intocada. Até mesmo dormindo, a luz azulada de uma tela refletindo em meu rosto. Em cada uma sombra borrada ao fundo, sempre a mesma silhueta alta, desproporcional, como se o corpo não pertencesse inteiramente a este mundo. Você me vigiou, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Eles te vigiaram, corrigiu Cova, sem tirar os olhos da porta. Daniel é só o mensageiro. A cepa é que quer você. Outro golpe, desta vez tão forte que a porta saltou das dobradiças, pendendo torta na moldura. Um vapor esbranquiçado serpeou pela fresta, enrolando-se no chão como dedos ávidos. Meu estômago revirou. Aquilo não era fumaça. Era respiração. Cova finalmente puxou a arma, um modelo antigo, com entalhes que brilhavam fracamente sob a luz fluorescente. Não era uma bala comum que ele carregava, o projétil tinha um núcleo translúcido, preenchido por um líquido viscoso que pulsava como mercúrio vivo. Última chance, disse ele, estendendo a mão livre na minha direção. Se ficar, não haverá volta. Eles vão te desmontar peça por peça até descobrirem como fazer a cepa gostar de você. Engoli em seco. As memórias me atingiram como facadas. O paciente 47, cujos olhos haviam derretido dentro das órbitas depois que a cepa o infectou. A gravação de áudio da doutora Lina Voz, seus gritos se transformando em risadas enquanto ela recitava equações de física quântica como se fossem poemas. O cheiro de carne queimada no ar, depois que o sujeito de teste 11 tentou se fundir com a parede do laboratório. E se eu disser não? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Cova não respondeu. Não precisava. O vapor na porta se condensou, formando gotas que escorriam para baixo e se reuniam em poças negras no linóleo. Das poças brotaram coisas, filamentos finos como cabelos que se retorciam e se esticavam em minha direção, como se fossem capazes de cheirar meu medo. 3 minutos acabaram, anunciou Cova, recuando um passo. Agora a escolha é deles. A primeira das coisas tocou meu tornozelo. Não doeu. Pior, reconheceu. Uma onda de calor subiu pela minha perna, como se meu próprio sangue estivesse sendo substituído por algo mais espesso, mais vivo. Minhas veias arderam por um segundo e então... a voz não veio de fora. Veio de dentro, ecoando no meu crânio como se alguém tivesse aberto uma porta em minha mente e entrado sem bater. Você, Cova disparou. O projétil atingiu o vapor e o líquido em seu núcleo explodiu em uma névoa prateada. O efeito foi imediato, os filamentos recuaram, chiando como gordura em uma frigideira quente. Mas era tarde. Eu já sentia ela, a cepa, a coisa que se autodenominava legado, se enroscando nos meus pensamentos, testando as paredes da minha consciência como um gato afia as unhas em um sofá. Você é forte, sussurrou a voz, agora mais clara, mais minha. Mas todas as paredes caem eventualmente. Cova me agarrou pelo braço, seus dedos afundando na minha carne com força suficiente para deixar marcas. Corra, ordenou, e desta vez não era um pedido. A porta desabou. Não havia ninguém do outro lado. Só eles, uma massa de corpos entrelaçados, membros demais, rostos demais, todos se movendo em sincronia, como se fossem controlados por uma única mente. No centro, uma figura se destacava, alta, esquelética, com uma máscara de couro cru costurada diretamente na pele. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com a mesma luz azulada que eu vira nas fotos. Daniel. Ou que sobrara dele. Você pertence a nós agora, disse a voz dentro da minha cabeça, enquanto os corpos se desdobravam, esticando-se como teia de aranha para bloquear a saída.
Cova atirou novamente. Desta vez, a bala atravessou o peito de um dos hospedeiros, e o corpo explodiu em uma chuva de fragmentos úmidos, como se tivesse sido preenchido com águas vivas. Os outros nem piscaram. Não adianta, riu a voz. Você não pode matar o que já está morto. Eu deveria estar gritando, chorando, desmaiando. Mas em vez disso senti algo pior, curiosidade. Uma parte de mim, pequena, traidora, queria saber. Queria entender como aquilo funcionava. Queria tocar. Cova deve ter visto algo no meu rosto. Seu aperto se tornou doloroso. Não, rosnou ele, tão perto que sentiu o cheiro de pó de arma e café amargo em seu hálito. Não deixe. Mas era tarde. A cepa já estava dentro. E ela não ia sair.